Senhor que fale ao seu coração. Senhor, nós queremos ouvir da parte do Senhor. Nós queremos nessa manhã ser enriquecidos na tua palavra. Ó Deus, que o pão vivo que veio do céu e está entre nós, nos alimente nessa manhã, nos fortaleça. Deus, que a nossa fé possa ser aumentada nesse dia para crer na palavra do Senhor e para receber tudo aquilo que o Senhor separou para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Lá em Gálatas, capítulo 4, verso 18, vamos ler junto esse versículo? Diz assim: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então vamos ler esse versículo aqui com calma. Se a herança de Deus provém da lei, ou seja, se eu posso receber algo de Deus por causa da obediência à lei, por causa de um comportamento, uma ação e uma atitude minha, conforme a lei, então essa herança, ela é da lei. Mas tem uma outra forma de receber essa herança, que ele disse: mas foi pela promessa de Deus que a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, eu posso receber algo de Deus, uma herança, uma bênção, né? A herança, nós podemos dizer o quê? Que é uma bênção. Bênção material, bênção familiar, saúde, prosperidade, todas essas coisas que o Senhor nos dá. Eu posso receber isso proveniente da lei, ou seja, pelo bom comportamento, né? Igual o Pai Natal faz conosco todo ano, né? Se portou bem durante o ano, recebe presente. Não portou tão bem, não vai receber coisa alguma. Ou talvez pela misericórdia recebe um pouquinho. Então podemos ser abençoados assim, é uma hipótese, embora na prática ninguém consegue. Ou podemos simplesmente acreditar que Deus quer nos abençoar. E aí ele diz no texto que foi assim com Abraão. Abraão não cumpriu nada, até porque na época de Abraão não existia lei. Não tinha menções do relacionamento entre Deus e o homem até então. Era um Deus desconhecido. Lá em Gênesis 12, nós vamos ler daqui a pouco, você vê a Bíblia falar sobre genealogias. O fulano é filho do ciclano que mora em tal lugar. Aí gerou outro, que viveu tantos anos, não sei o quê. Aí no capítulo 12, a Bíblia diz: e Deus disse a Abraão. Então Abraão não fez nada. Tudo que Abraão recebeu de Deus foi pela fé. E como nós estamos continuando o nosso estudo, semana passada nós lemos então que o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos de Abraão. Quem está em Cristo é filho, descendente, herdeiro, como Abraão foi. Então, se Abraão foi abençoado apenas com a fé, significa que eu e você, como filhos de Abraão, para receber bênção de Deus, nós temos que ter o quê? Fé igualmente. Fé igualmente. E ele diz, no final do capítulo 3, ali de Gálatas, que mesmo um testamento ou um contrato ou algo assinado entre homens que veio depois, não pode anular a promessa que veio antes, porque Deus é coerente com as datas. Ele fez uma aliança ali com Abraão, e gratuitamente, é o que a gente acabou de ler aqui. Pode sempre deixar o versículo aí, se eu precisar voltar. Ele fez isso gratuitamente. Então, essa é a forma de relacionar-se com Deus, através da fé. O justo vive pela fé. As bênçãos de Deus que abençoaram Abraão chegam até nós pela fé, em Jesus Cristo. Quantos percebem isso? Então, isso muda completamente o nosso estilo de vida. Até então, muitos de nós vivíamos a barganhar com Deus, como se Ele fosse um Pai Natal, como se Ele fosse um Deus que trabalhasse com trocas. Ó Deus, eu sirvo o Senhor me dá uma bênção. Eu dou o dízimo aqui, o Senhor aumenta meu salário. Ou eu faço isso e o Senhor me dá saúde. Se a gente viver assim, Paulo diz,
essa herança é proveniente da lei, ou seja, ela não existe. Por quê? Porque ninguém consegue obedecer à lei. Deve fazer umas 6 semanas que eu estou falando isso na sua cabeça, né? Todo domingo. Por quê? Porque é impossível. E a Bíblia diz que aquele que transgride um mandamento, ele peca contra a lei toda, porque a lei é Deus. Então é impossível eu e você vivermos uma troca com Deus. Porque Deus não quer vender nada para você. Deus não, Ele quer te dar de graça. Ele deu Jesus de graça. E é interessante, né, uma coisa que eu quero ler aqui com você hoje. Lá em 2 Coríntios 1, 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, diga sim. Porquanto também por ele é o amém, diga amém. Para a glória de Deus. Então o que esse versículo está dizendo? Que as promessas baseadas na palavra de Deus já foram disponibilizadas. Elas estão prontas para você receber. Deus já disse o sim. Então eu não preciso orar a Deus e falar: Deus, será que o Senhor quer me abençoar? Sim, o cego chegou diante de Jesus e falou: se o Senhor quiser, me cura. Deus disse: eu quero. Porque já foi decretada ao nosso respeito. E nós recebemos não por causa de um comportamento, mas por causa de uma promessa. Qual que é a promessa? É a palavra de Deus que disse a Abraão: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. O que você precisa fazer então? Acreditar nisso. Ah, não, eu não creio que Deus vai me abençoar, eu acho que eu tenho que mudar todo o meu comportamento, eu acho que eu tenho que obedecer à lei primeiro. Então você vai viver assim. O problema é que você nunca vai conseguir chegar a um ponto de dizer: agora o Senhor pode me abençoar, porque eu estou 100% justo, santo, íntegro. Ninguém pode falar isso. O apóstolo João disse: se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Mentiroso. Então, a única forma de eu receber a bênção que já foi liberada é através da fé. Pergunta aí, seu vizinho: você quer ser abençoado hoje? A única coisa que você pode fazer para receber hoje é acreditar, é fé. A fé. Fé em Jesus. Fé na palavra. Fé na promessa que Deus fez. E Ele fez de forma gratuita. É interessante que, como eu estava dizendo, Deus escolheu Abraão. Deus escolheu, simplesmente escolheu. Ele quis escolher alguém na terra, escolheu Abraão. Abraão talvez não era a melhor pessoa, né? Talvez existiam outras pessoas, boas ou más, ou sei lá qualquer o motivo. Mas se eu e você somos filhos de Abraão em Jesus, por causa de Jesus, significa que eu e você também fomos o quê? Escolhidos. Uau! Dimensão é essa de privilégio? Deus escolheu um homem aqui na terra, Deus escolheu uma mulher aqui na terra, Deus escolheu alguém imperfeito. Escolheu para quê, pastor? Para abençoar, para dar um propósito de vida, para te encher de amor, para te encher de favor, porque eu e você não poderíamos merecer ou comprar coisas assim. E olha o que a Bíblia diz lá em Efésios 1. Efésios 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Como é que o Senhor tem nos abençoado? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que Deus tem te abençoado. Ah, pastor, mas eu estou sentindo isso, eu não vejo isso. Às vezes é por causa da nossa fé. A gente não crê o suficiente para receber. Nós estamos querendo comprar e Deus está querendo nos dar. E Ele não vende porque Ele é rico demais para vender. E você não compra porque você é pobre demais para comprar. A única solução é receber de graça. Mas olha o que diz o versículo 4 desse mesmo texto. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Olha só, Deus nos escolheu. Fala aí para o seu vizinho, você é escolhido. Você não é qualquer pessoa, não. Então, da mesma forma que Deus escolheu Abraão, escolheu você. Da mesma forma que Deus abençoou Abraão, Ele abençoa você hoje. E da mesma forma que Abraão cresceu e prosperou, você também pode crescer e prosperar. Então, somente você entre na mesma base de fé de Abraão. Por isso é tão importante nós enriquecermos a nossa fé, a nossa crença. No que você acredita? Eu não acreditava nessas coisas, né? Eu vivia uma vida muito vazia do Senhor, porque eu achava que o fato de eu errar ainda, o pecar, ainda não me dava as condições de ser alguém abençoado por Deus. Mas o Senhor mostrou que a bênção do Senhor é consoante à promessa e não à lei, porque a lei veio depois. Então, esse é o contexto que nós temos falado. E hoje eu quero enfatizar a questão da fé. Da fé, ok? Então, Gênesis 12, 1. Vamos falar um pouco sobre Abraão. Coloca aí para mim, por favor, Gênesis 12, 1. E a Bíblia diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, o nome dele era Abrão, né? Depois se tornou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti, aqui começam as bênçãos, não é? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante. Quando Deus chega para Abraão, ele começa a despertar visões e sonhos em Abraão. Abraão estava ali cuidando da sua vida, talvez ali cuidando da sua família, né? Pensando no dia de amanhã, pensando em nos imigrantes aqui, pensando em tirar a residência lá do Egito, coisas assim, pensando em trabalhar e pagar suas contas, e chega um Deus desconhecido, manda ele sair para uma terra desconhecida, fazer algo que ele nunca fez. Mas como é que Deus o despertou? Falando para ele, eu vou fazer uma grande nação através de você. Abraão, ele não tinha filho, era só ele e a esposa era estéril. Qual que você acha que era a visão de crescimento para a vida de Abraão? Era fracassada. Ele não tinha descendência. Então, para que eu vou crescer na minha vida se eu não tenho filho, se eu não tenho com quem dividir? Né? Isso é uma tristeza. Hoje a gente vê no mundo muitas pessoas solitárias, que não têm filho, não têm sobrinho, aí morre, os patrimônios ficam aí jogados, abandonados. A perspectiva de vida de Abraão era muito curta, muito pouca, muito vazia. De repente, Deus vem e fala, eu vou te abençoar, você vai crescer, você vai avançar, você vai ser líder de uma grande nação. Você vai ter coisas que nunca imaginou na vida. Se alguém entrar na frente, eu mesmo tiro do caminho. Se alguém falar mal de você, eu mesmo vou jogar uma pedra na cabeça. Imagina você ouvindo um Deus falar isso para você. Mas a boa notícia é que as mesmas palavras que foram ditas a Abraão estão disponíveis para mim e para você hoje. Hoje o Senhor fala para você, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, não diante de homens, mas no reino espiritual. Você vai ser alguém cheio de vida, você vai ser alguém cheio de unção, sua família é próspera, vai crescer, vai avançar. Onde você colocar as suas mãos, cresce. A sua vida financeira, Deus não te chamou para viver num aperto. Então, Deus ativou fé em Abraão, por isso ele creu, por isso ele decidiu, falou, eu quero viver essa vida aí. Para quem não tinha perspectiva, receber tudo isso se chama o quê? Graça, graça divina. E a mesma graça que esteve sobre Abraão está sobre mim, está sobre você hoje. Então, hoje é um dia que Deus vai despertar sonhos no seu coração. Alguns vão ser despertados em sonhos, outros vão receber sonhos novos. Por quê? Porque é interesse do Senhor te abençoar.
Por quê? Porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes que você tivesse condições de mostrar para Ele que você pode ser abençoado, antes que você mostrasse para Ele que você se comportou bem durante o ano, antes de tudo, o Senhor te escolheu e decidiu te abençoar. E se você está aqui hoje é porque você é escolhido. Fala isso aí para o seu vizinho, você é escolhido. Então, quando a gente lê ali o contexto de Abraão, ele realmente seguiu o Senhor, ele saiu a peregrinar na terra, ele foi para um lugar, foi para outro, né? Passou por vários lugares, e a Bíblia diz que houve fome na região onde ele estava, e ele então migrou para o Egito. A história conta aqui na Bíblia que Sarai, que é a Sara, né? Depois veio ser Sara, ela era muito formosa, muito bonita. E o que Abraão pensou? Não é? Naquela época, os homens resolviam essas coisas de forma meio estranha para nós hoje. Né? Então, se eles vissem uma mulher bonita na rua, ia lá, matava o marido e ficava com a mulher. Simples assim. Naquele tempo era assim, hoje já não é. E aí, qual foi a brilhante ideia de Abraão? Chamou Sarai e falou, Sara, é o seguinte, se a gente chegar lá e falar que você é minha esposa, né, o pessoal vai me matar, vai apossar de você e acabou a nossa vida. Então vamos fazer o seguinte, fala que você é minha irmã. Já pensou? Você que é casado, seu marido chega, ó, vamos no shopping ali, para não dar confusão, você é minha irmã, tá bom? Não pega na minha mão não, né? E aí, por causa disso, desse contexto, a Bíblia diz que os príncipes do Egito, né, acharam ela muito bonita. E o faraó apossou-se dela como esposa. E, por causa do relacionamento do irmão, entre aspas, ele foi enriquecido. Então, a Bíblia diz que Abraão ganhou bois, jumentos, dinheiro, propriedade, enriqueceu. Olha aí a bênção do Senhor o acompanhando. É interessante que ele foi abençoado por causa de uma mentira. Ele mentiu, mesmo assim o Senhor fez crescer. Bom, depois Deus visitou o faraó, disse para ele, olha, você está tomando posse de uma mulher casada, ela tem marido, e se você continuar com ela, sua vida não vai ser boa. Então o faraó chama Abraão e fala para ele, o que você fez? Você me enganou, então toma aqui sua esposa, vai embora, não quero ver você aqui mais. E o liberou do Egito. Quando ele saiu do Egito, a Bíblia diz que ele tinha muitas posses, muitos bens, a família era grande, cresceu, prosperou. Por quê? Porque ele era abençoado. Onde um abençoado vai, cresce. É assim a minha vida e na sua. Onde você pisa, o lugar é abençoado. Quando você abraça alguém, o Espírito Santo abraça junto. Essa era a vida de Abraão. Abraão, então, sai do Egito com seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que a terra era pequena para eles. Olha para você ver, tanto que ele cresceu. A terra é pequena, então precisa dividir. Não dá para nós morarmos juntos. Os nossos líderes aqui estão em briga, em discussão. Então, Ló, faz o seguinte, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Ló, então, aponta aqui para um crente natural, olhou com os olhos naturais. Então, ele viu a campina do Jordão. Você sabe, naquela época, o que valia dinheiro eram as coisas mais perto da água. Porque a água é que gerava vida. Né? Até hoje é assim, mas hoje a gente consegue canalizar e levar para onde nós quisermos. Ele olhou tudo verde, ele disse, isso aqui é perfeito para mim. E Abraão fez o quê? Foi para o lado oposto. Por quê? Porque Abraão era abençoado, ele não se importava para onde ia. Porque ele estava debaixo de uma promessa, de uma palavra. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ia. Ele só seguia o Espírito. E eu digo para você, essa é a melhor vida que nós podemos viver. Viver conforme o Espírito. O Espírito Santo dá uma direção, a gente vai. Porque normalmente, quando é a gente que conduz, dá problema. É ou não é? Alguém já teve um problema aqui? Ok, então nós estamos no mesmo barco. Então Abraão está lá, aí vem esse texto que eu vou ler agora com você, lá em capítulo 13, verso 14 de Gênesis. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre.
farei de ti uma descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Olha que interessante. Deus mostrou para Abraão a terra. E ele falou: o que você enxerga? Olha o máximo que você consegue ver, porque tudo que você vê, eu vou te dar. Tudo que você vê, eu vou te dar. Isso nos mostra de uma fé. Sabe, quando eu fui enviado aqui para Portugal, eu pedi para a igreja lá me enviar um pouquinho antes, para eu conhecer a terra, antes de me mudar definitivamente. Então, uns 3 meses antes de eu mudar, eu vim aqui, passei uns 15 dias, e foi tão interessante que quando eu cheguei, o primeiro sentimento que eu tive, a pastora Sueli estava aqui, ela me buscou lá no aeroporto, e eu saí naquelas portas assim. A primeira coisa que eu falei para ela, eu falei: eu estou me sentindo em casa. Por quê? Porque o Senhor me mandou para cá. E aí ela começou a fazer um tour comigo, né? Foi lá em Cascais, foi lá na Margem Sul, andou, mostrou tudo. Eu achei aquilo tão bonito, tão interessante, tão assim empolgante. E eu lembrei dessa palavra, é como se o Senhor falasse: o que você vê? O que você vê, eu vou te dar. O que você crê que é para a sua família? Eu vou te dar. O que você vê do seu casamento? Eu vou te dar. O que você vê para os seus filhos? Eu vou te dar, porque eu vou te abençoar. E eu andei nessa região toda, peguei um comboio, fui lá no Porto também, conversar com o pastor Rogério, e eu estava tão empolgado, tão feliz, porque eu estava vendo aquilo que o Senhor me deu. Os meus olhos estavam vendo, a minha fé estava ativa naquele momento. E eu andava, né, eu tentei procurar uma expressão para falar isso, mas eu só lembro de uma, que ela é meio feia, né? Eu estava igual o pinto no lixo. Pintainho, o filho da galinha, quando ele está no lixo, para ele é o paraíso. Eu tentei achar outra expressão, não consegui, desculpa. Mas eu estava assim, feliz. Por quê? Porque o Senhor me encheu de sonhos. O Senhor me encheu de visão, Ele alargou a minha visão. Ele falou: olha, o máximo que você conseguir aí, tudo que você vê eu vou te dar. Porque Ele me abençoou, porque Ele me escolheu, porque eu sou filho amado, porque eu estou dentro do propósito de Deus, porque o Espírito Santo me cerca de amor, porque eu ando segundo a vontade de Deus, eu ando pela fé. E a mesma fé que Abraão teve para seguir um Deus que era desconhecido. Hoje Deus não é mais desconhecido, nós conhecemos. A Bíblia diz que quem vê Jesus vê o Pai, quem vê o Filho vê o Pai. Nós sabemos em quem cremos, nós sabemos quem é, e agora temos mais fé ainda para crer que tudo que Ele fez na vida de Abraão vai fazer na minha vida e na sua vida também. Então, o que você enxerga da sua vida? O que você enxerga do seu ministério? O que você enxerga do seu trabalho? O que você enxerga do lugar onde você está? Deus te leva ali. Deus te leva a ter sonhos. Deus te leva a ter visões. Deus te leva a ter propósito de vida. E quando você enxerga, os seus olhos se abrem para isso, as bênçãos são derramadas, são liberadas sobre nós. Por isso é tão importante nós enxergarmos o propósito. É tão importante nós enxergarmos onde o Senhor nos quer. E seguir isso é sempre uma bênção. Então o Senhor levou Abraão a percorrer toda aquela terra, a acreditar que aquela promessa de ti farei uma grande nação é verdade. E ela começa a se concretizar no lugar físico primeiro. No lugar físico. Então Deus sempre nos enche de fé. E conforme a sua fé, vem a bênção de Deus. Quantos querem ser abençoados hoje? Então a sua fé precisa ser ativa nesse momento. Por isso eu digo que Deus vai liberar aqui muitos sonhos e visões, coisas que estavam amortecidas, coisas que estavam escondidas aí, que você recebeu há muito tempo e nunca viu a coisa crescer. Deus está falando para você: olha para a terra, olha para a sua vida, olha para o seu ministério, olha para a sua família, porque o que você vê, eu vou abençoar. E o que é a fé? Lá em Hebreus 11 tem a definição de fé.
Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz assim, ora, a fé é a certeza. O que é certeza? É uma coisa, é uma verdade absoluta, é uma certeza. Então, por exemplo, eu tenho certeza que eu estou vivo. Que eu estou aqui, né? Neste momento, eu tenho certeza absoluta. Eu estou vivo. Mas aí ele diz, a certeza das coisas que se esperam. Olha que interessante. Você só pode esperar algo se você já ouviu sobre algo. Você só pode ter esperança em alguma coisa se alguém já te contou. Então, o que Deus faz conosco? Ele conta um sonho e depois pergunta, você tem fé? Você consegue ter certeza que isso vai acontecer na sua vida? Então, certeza de algo que eu espero. Agora, se você não espera nada, vai acontecer o que na sua vida? Nada. Se você não tem sonhos no Senhor, não vai acontecer nada. Vai gerar fé para quê? É igual o hino lá que a gente canta no Brasil, deixa a vida me levar. Vai acontecer isso na sua vida. Qualquer coisa serve. Qualquer relacionamento serve. Qualquer país para morar serve. Qualquer trabalho serve, mesmo se ele te atrapalha a sua vida. Mas se você espera no Senhor, com certeza, isso gera fé. E aí ele diz, continua, não é? A convicção de fatos que não se veem. A palavra de Deus, você não vê ela necessariamente quando ele fala. Mas se você tem uma convicção que é de Deus, o que vai acontecer na sua vida? Vai se tornar um fato. Um sonho vai se tornar verdadeiro. Uma palavra vai se concretizar, seja o tempo que for. Se o Senhor falou, eu creio, eu acredito. No capítulo 2. Pois, pela fé, os antigos, de quem que ele está falando? Quem são os antigos? Os patriarcas, Abraão. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Olha aqui, se você crê que o bom testemunho é gerado pela obediência da lei, você está equivocado, porque aqui está dizendo que a fé é que fez com que os antigos tiveram bom testemunho. A fé na palavra, a fé de que o Senhor os guiaria, na verdade. E hoje, a gente nem precisa tanto ter fé para saber que o Senhor nos guia, porque o Espírito Santo entrou dentro de nós. Quem recebeu o Espírito Santo de Deus? Então, é o Espírito Santo e a fé nele é que vai gerar o bom comportamento. Verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, que a gente vê, veio existir por causa de uma palavra, de algo que não existia. O que nós precisamos crer para a nossa vida hoje? Em coisas que não existem, mas que a gente tem certeza porque nós esperamos. Por que cremos na Bíblia? Porque é a palavra de Deus, mas não é só porque é a palavra de Deus, é porque ela é real dentro de nós. E as coisas que diz na Bíblia acontecem conosco hoje. Mas quem desfruta disso? Quem desfruta da herança de Deus? Aqueles que têm fé. Fé. Por isso é tão importante a gente falar disso. É tão importante a gente enriquecer a nossa fé. Porque o Senhor vai te dar visões. O Senhor vai te dar fé o suficiente para crer nos sonhos que Ele mesmo brotou no seu coração. Ele faz o sonho e Ele também te dá a fé para crer no sonho. Porque Deus é tudo em nós. E se eu e você estamos em Cristo, essa palavra então é para nós. Eu vou te abençoar. Onde você for, você vai ser abençoado. Se alguém entrar na sua frente, a guerra é comigo. Não foi isso que Deus falou para Abraão? Você vai crescer abundantemente, o seu nome vai ser grande, não entre os homens, no mundo espiritual. No mundo espiritual, você é um gigante. Quando você chega no lugar, os demônios tremem, porque chegou alguém ali cheio do Espírito, cheio de fé. E isso constrói tudo que a gente vive.
É ou não é? Então hoje nós podemos dizer que nós cremos. Nós cremos na bênção, nós cremos na filiação, nós cremos na justificação, nós cremos na herança, nós cremos que somos filhos e filhos amados. O que diz lá em Gálatas 3:22? Mas, abre aí, por favor. Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em quem? Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Quem é abençoado hoje? Quem é o crente abençoado na nova aliança? Os filhos de Abraão que vivem pela fé. Não são os judeus praticantes da lei. Não é mais. Eles só podem ser abençoados se você seguir a lei, se você cumprir tudo. Se você cumprir tudo, você pode ser abençoado. Mas os da fé é os que recebem de graça. Sabe, eu não sei você, mas eu tenho sido tão nutrido, enriquecido com essas palavras, porque a cada dia minha fé aumenta. Eu creio nas coisas que Deus faz conosco. Quando eu cheguei aqui, a nossa igreja reunia mais ou menos umas 40 pessoas, lá num hotel, na região ali do Campo Pequeno, em Lisboa. E o Senhor, um dia eu indo para o culto, o Senhor me falou, esse lugar está muito pequeno. O que eu fiz? Acreditei. Eu sou um homem de fé. Quando alguém dá uma palavra, eu creio, porque toda palavra dada já foi liberada no céu. É igual a bênção do Senhor, já foi liberada. Se alguém diz para mim, o Senhor vai te abençoar, eu creio na hora. Na hora. O ano passado, um irmão liberou a fé, olha, Deus vai te dar uma casa. Eu acreditei na hora. E no fim do ano, no último dia do ano, dia 31 de dezembro, eu assinei a escritura da minha casa. É tudo por fé. E aí eu cheguei aqui, estávamos ali no hotel, né? A Renata ministrava louvor desde aquela época. E o Senhor disse, é muito pequeno, nós precisamos de um lugar maior. Por que precisamos de um lugar maior? Para caber você aqui hoje, senão a gente não conseguia fazer. E aí eu comecei a percorrer, igual Abraão, a minha diversão era pegar o carro e visitar prédios para saber se cabia a igreja. Eu ficava tão feliz com isso, porque os meus olhos estavam vendo a promessa se concretizando. E aí fui no lugar, fui no outro. Quando eu pisei naquele lugar, lá na rua Comandante Henrique Maia, ali em Benfica, algumas pessoas falam, não, Benfica é uma zona nobre, é muito caro, cuidado, porque já vi igreja que fechou lá, não sei o quê, aquelas vozes todas. Quando eu pisei naquele lugar, o Espírito Santo falou, é aqui. Eu fiz igual Abraão, é aqui. Liguei para os irmãos, né? Falei, e aí, o que vocês acham? Falei, mais para o protocolo mesmo, porque o Senhor já tinha me falado que era, mas eu sempre faço a coisa com a anuência de todos. E aí oramos, fomos lá, e foi uma bênção. E crescemos naquele lugar, aquilo ali parecia a casa da avó, né? Apertadinho ali. A gente colocava 110 cadeiras assim, quase um no outro. Pessoas sentadas no palco, foi uma grande bênção. Quem era dessa época? Nossa, a gente fala como se fosse muito tempo atrás, mas foi o quê? 2 anos. E aí estamos ali, um dia, voltando para casa, o Senhor me fala, percorre essa terra, porque eu vou te dar um lugar maior. E eu crescendo com isso, por quê? Porque eu não quero lugar maior para falar que eu sou um pastor de uma grande igreja. Eu quero um lugar maior para treinar mais discípulos do Senhor. É Deus que move essas coisas, não sou eu. Eu não sou capaz de muita coisa. E aí, saí peregrinando na terra, ligava nos anúncios, ia visitar um lugar, ia visitar em outro. Entrava no lugar, isso aqui é bom, mas não tem ventilação. Isso aqui é bom, mas tem uma escada ali, tem umas irmãzinhas que têm dificuldade de subir a escada, não querem e tal. E era uma diversão para mim. Por quê? Porque eu via, os meus olhos viam as promessas do Senhor. E aí cheguei nesse lugar, a mesma coisa. Pisei aqui, o Espírito Santo falou, é aqui. Aí reuni os irmãos de novo, o que vocês acham? E eu vim nesse lugar sozinho, eu vim bem aqui, eu acho que foi bem nesse ponto aqui. E sabe o que eu vi naquele dia? Isso aqui era tudo, estava cheio de bagunça aqui, tudo sujo o chão. Sabe o que eu vi naquele dia? Essa visão que eu estou tendo agora. Um ambiente cheio de pessoas recebendo a palavra de Deus. E eu imaginei o louvor, né? Eu imaginei, lá no outro prédio, a gente tinha problema com vizinhos, né? Por causa do barulho. E eu olhei aqui, não vi nenhum prédio. Falei, não, nós vamos tacar o terror no som aqui.
Não vamos fazer vigília, né, pastor Rainer? Ele fica aqui até 2 da manhã, não tem problema nenhum. Eu cheguei aqui, chamei os irmãos, vim aqui. Eu vinha durante a semana, antes de assinar o contrato, parava o meu carro ali na porta e ficava ali 40 minutos, só parado olhando para a porta, imaginando onde eu vou pôr a logo da igreja aqui, não sei o quê, olhando, conhecendo os vizinhos. Fui ali, conversei com um, com o outro. Aí esse prédio, ele era usado, emprestado para um dos vizinhos aqui, ele até saiu dali. E um dia ele veio aí, eu estava ali na porta, eu entrei, ele olhou assim, o que foi? Eu falei, não, eu posso só ver o lugar, mas eu já tinha visto. Posso ver? Eu falei, pode, entra aí. Aí eu vim aqui de novo, olhei, falei, meu Deus, como é que vai ser? Por quê? Porque o Senhor estava me fazendo sonhar. E o que eu via, aconteceu. Por quê? Porque eu sou filho de Abraão. Que eu sou abençoado. Onde eu for, você é abençoado. As bênçãos nos percorrem por causa da fé. Aplauda o Senhor, aleluia. Então, o nosso testemunho aqui da igreja não é um testemunho voltado para o homem em si. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, nossa igreja cresceu porque eu oro 5 horas em língua, você sabe, é importante orar demais. Eu faço 3 vezes o jejum na semana e por isso a igreja cresceu. Não, é mentira. Primeiro que eu não faço isso. Não consigo, sinceramente. Segundo, quem dá o crescimento é o Senhor. Homem nenhum vai gloriar por causa disso. É único e exclusivamente por causa da fé. Quem crê, esse recebe. Quem crê que o Senhor tem prosperidade para si, recebe. Quem crê que o Senhor tem saúde para nós, recebe. Quem crê que Deus tem uma vida feliz, recebe. Quem crê que Deus tem um casamento perfeito, maravilhoso, recebe. Recebe. Por quê? Tudo é movido pela fé. Meu Deus, meu tempo já acabou. Estou na metade ainda. Então, quando nós cremos, nós trazemos a existência. Agora, se você crê que as bênçãos do Senhor são condicionadas ao seu comportamento, elas talvez nunca chegam. E você vive uma vida condenada. Você diz, mas eu estou aqui no culto, domingo após domingo. Eu estou aqui servindo o Senhor fielmente. Eu devolvo meu dízimo, eu até lidero célula aqui na Videira Lisboa. Por que Deus não me abençoa? Porque você está querendo comprar a bênção do Senhor. Nós não podemos comprar a bênção de Deus. Deus é rico demais para vender algo para você. E você é pobre demais para comprar algo de Deus. Então a única solução é receber de graça. Essa é a única condição. Fé, crer. Você crê que você pode sair daqui hoje abençoado? Mas por que Deus vai te abençoar? O que Ele vai ver aí na sua vida que Ele vai falar, ah, não, esse aqui merece a bênção de Deus. O que Ele vai fazer? Fé. Fé. É a única coisa. E para encerrar, eu quero contar a história de 2 filhos. Lá em Lucas 15, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola devia se chamar parábola do pai amoroso, né? O centro ali é o pai. E ali conta a história de um filho, né? Você conhece a história dele. Ele pede a herança antecipada do pai. Ele chega para o pai e fala, ó pai, já que o senhor não morre, me dá a minha parte, que eu quero viver a minha vida. Isso é um motivo de muita desonra para qualquer família, um filho fazer isso. No mundo oriental, ninguém aceita isso. E aí, você conhece a história, ele pega o dinheiro, gasta com prostituição, com bebedeira, com amigos, entre aspas, uma vida terrível. E aí, um dia, ele se lembra do pai. Ele está ali com muita necessidade, ele estava ali comendo comida de porco, né? Lavagem, ou sei lá o que eles comem. E ele lembrou então do pai. Ele disse, o meu pai trata tão bem os empregados.
eu acho que eu vou voltar para casa e pedir para ser empregado, porque todo mundo que vai lá pede, ele dá, ele é um pai misericordioso. Então, vou fazer isso. E a Bíblia diz que o pai estava ali à porta da casa, e quando avistou o filho, de longe o reconheceu. Por que reconheceu de longe? Porque Deus te conhece de capa a capa. Deus sabe quem é você, Deus sabe onde você está, Ele sempre vai olhar para você. Os olhos de Deus estão sempre atentos. Talvez aquele filho passou anos gastando dinheiro, mas o pai estava ali com os olhos atentos. E aí vem o menino. O que Lucas disse que o pai fez? Saiu correndo e o beijou. Você sabe, o ancião daquela época, não era uma coisa bonita você ver um velhote correndo. Hoje mesmo, se você vê um velho correndo na rua, você tem que correr também, porque é alguma coisa complicada. Nem para ver, corre também. E naquela época, os anciãos, eles usavam vestidos. Bom, as mulheres aqui sabem que para você correr de vestido é uma coisa meio desconfortável. Você não consegue. O que você tem que fazer para correr se você estiver com um vestido? Você tem que erguer ele até a região da cintura. Sua perna fica livre. Mas tinha um outro detalhe. Naquela época, os anciãos não usavam cueca. As coisas ficavam tudo soltas lá. Então, para um velhote erguer as roupas até a cintura, ia mostrar tudo. Se ele corresse, ia mostrar mais ainda. E velhos não correm. Eles andam devagar. É feio. Não é digno você ver uma pessoa de idade correndo por alguma coisa. Mas por que ele correu? Por que ele mostrou a nudez para a cidade toda? Porque estava atrás do seu filho. Correu por causa do filho. Mas vamos analisar o perfil do filho. Na lei, se você ler lá em Deuteronômio, depois explica melhor em Números, você vai ver que existia uma lei contra os filhos rebeldes. E lá diz que se um filho for rebelde e o pai fizer de tudo para o reconquistar, ou a mãe, ou os familiares, e nada der certo, leva ao sacerdote. O sacerdote faria de tudo para que esse filho se reabilitasse à sociedade. Mas se ele continuasse rebelde, qual seria a punição? Ele deveria ser levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Essa era a lei. Se você quer viver na lei, mais ou menos assim, eu não quero. Jamais vou fazer isso com meus filhos. Então, aquele filho, ele merecia o quê? A morte. Nem misericórdia do pai ele merecia. Merecia ser apedrejado. Mas o que aconteceu com ele? Antes desse filho, antes que ele chegasse à cidade, que ele poderia ser condenado. Com certeza ele era um filho rebelde. Com certeza ele tinha culpa no cartório, como a gente diz. Com certeza o povo ia pegar ele e malhá-lo, porque desonrou o pai, pediu herança com o pai vivo, gastou com prostituição. Mas o que aconteceu? O pai saiu correndo em direção dele. Antes que os acusadores pudessem ter acesso ao filho, o pai chegou primeiro. E quando o filho chegou à cidade, ele já estava nos braços do pai. Ele já tinha sido redimido até. O pai já não o acusou. O que o pai fez? Mandou trocar as roupas. Troca a roupa, põe um chinelo nesse menino, põe um dedo aí no anel dele, porque ele é filho. Nunca deixou de ser filho. Ainda que a lei o condenasse, ainda que os homens o separassem, ele é meu filho e eu vou atrás dele. Eu passo a vergonha que for. Eu faço o que mais ridículo seja um filho de Deus morrer nu numa cruz. Eu vou fazer isso para que a condenação não chegue até os meus filhos. Porque a aliança que Deus fez com o homem foi antes da lei. A lei não pode tirar isso de nós.
E aí o filho chegou e o pai fez uma grande festa. O pai não estava preocupado em corrigir o filho. O pai não estava preocupado em colocar o filho de quarentena. Não sei se você tem Covid, né? Fica aí um pouco. Não, ele recebeu, fez festa, mandou matar um novilho cevado para ele. Por quê? Porque Deus sempre te aceita como filho, Ele sempre te vê como filho. Você sempre terá a bênção de Deus dizendo sim para você. Não importa o que você fez, a bênção foi liberada, não é possível voltar atrás. A aliança foi feita, a morte de Cristo na cruz e o sangue foi derramado. A condição de ser filho, de ser abençoado, de ser justificado, de ser próspero, de ser saudável, de ser feliz, já foi te dada. Você precisa simplesmente crer. Mas é interessante que também tinha um outro filho do pai amoroso. O outro filho falou: pai, por tantos anos eu te servi, por tantos anos eu estive aqui na casa, eu não sou igual a esse filho prostituto seu. Eu estava aqui todo dia, eu liderei célula, fui nos encontros, eu servi, eu ajudei o irmão, e o Senhor nunca fez uma festa para mim. Qual foi a resposta do pai para esse filho? Tudo que eu tenho é seu. Você faz parte da herança, você tem. Não pegou porque não quis, ou não entendia, ou não sabia que podia pegar. Não desfrutou porque não quis. Sabe, há esses dois filhos hoje. Uns são aquelas pessoas que realmente têm às vezes um desvio no caráter, um problema. E Deus sempre vai dizer para esses: você é bem-vindo de volta a casa. Mas tem o outro filho também. O que Deus vai sempre dizer para o outro também? Tudo que eu tenho é seu. Para de querer me mostrar alguma coisa. Para de querer merecer. Para de querer conquistar no seu braço. O que eu tenho já é seu, você é meu filho. Há muitos crentes hoje que não são abençoados porque querem merecer a bênção. Eles estão lá na casa do Pai. E você pode reparar, na igreja acontece muito isso. Está lá um irmãozinho fiel, verdadeiro, honesto, mas uma vida normal, não tem muita coisa espetacular. Aí chega um outro que era bandido, era ladrão, era assassino. E esse aqui recebe tanto de Deus. Ele se torna um pregador da palavra. E o outro está lá, aí o outro questiona Deus, fala: Deus, e eu? Deus fala: a bênção já está sobre você. Recebe. Só que é pela fé. Você quer merecer. Você quer mostrar para Deus que você está apto a ser abençoado. E Deus não pode te dar uma bênção porque você merece, porque na verdade você não merece. Então há esses dois filhos hoje. E há um pai amoroso ainda hoje. E esse pai amoroso, ele quer distribuir a sua herança. Ainda em vida. Ele quer nos dar, ele quer nos abençoar. A herança de Deus abrange todas as áreas da nossa vida. Saúde, prosperidade, alegria. A alegria é herança de Deus. Deus é um Deus feliz. Mas por que eu não recebo, pastor? Porque você não crê. Você está tentando justificar. Você está tentando merecer. Você está tentando fazer para ganhar. Você está tentando colocar Deus como Pai Natal. Isso não funciona, porque Deus é um Deus amoroso. E a única forma de receber a herança é pela promessa da palavra de Deus. Não tem nada a ver comigo. Percebe que não tem nada a ver com você? Não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. É simplesmente uma questão de fé. Eu creio e verei a glória de Deus. Eu creio e receberei bênção sem medida, sacudida, transbordante. Por quê? Porque eu creio. Então, se você crê, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar por isso, para que a sua fé hoje seja ativada para isso, para a bênção do Senhor. Efésios 1:5 diz:
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É vontade de Deus que você se tornasse filho. E lá em Gálatas 4:6 diz: e porque vós sois filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Então, porque você é filho, enviou Deus ao seu coração o Espírito do seu Filho, que é o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito Santo nunca vai te separar de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos o quê? Filhos. O Espírito Santo todo dia vai erguer você dizendo: você é um filho amado de Deus. Nada te separa do amor de Deus. Não há homem na terra, não há principados e potestades, não há poderes vindouros que separará você de Deus, do amor que Ele te cerca. E aqui diz que o Espírito clama: Abba, Pai. Ou seja, o seu Espírito tem fome dessa verdade. O Espírito Santo vai te falar todo dia que você é filho amado, que você é abençoado. Ele vai clamar o Pai todo dia. E quem clama o Pai na fé, recebe. Nessa hora, eu queria que você deixasse o seu Espírito livre para clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. O Senhor é o Pai que eu tenho. O Senhor é o Pai que me recebeu nas portas de casa. O Senhor é o Pai que cuida de mim. O Senhor é o Pai que me distribuiu herança. O Senhor é o Pai que me abençoou. O Senhor é o Pai que me escolheu. E hoje eu adquiro essa verdade. Eu declaro essa verdade na minha vida. Feche seus olhos aí no seu lugar. Que a bênção